Esse é um vídeo expositório sobre o conteúdo Transformações de Gráficos, da semana 7 do curso de pré-cálculo. Nesse vídeo, eu coloquei diversas ilustrações para que primeiro fosse possível vocês visualizarem o assunto antes da gente colocar as coisas em termos formais. Então, o primeiro assunto é esse: deslocamento horizontal. Temos aqui 3 exemplos e um que não serve de exemplo para fazer o contraste. Então, observa as 3 primeiras figuras. O gráfico vermelho é y igual a x vezes x menos 1. O gráfico azul é y igual a x menos 0,5 que multiplica x menos 1,5. O gráfico azul, espero que esteja bem claro para vocês, é uma translação para a direita do gráfico vermelho. Aqui também, o gráfico azul é uma translação para a direita do gráfico vermelho. Nesse terceiro, o gráfico azul é uma translação para a esquerda do gráfico vermelho. A segunda pergunta é: de quanto é essa translação? Espero que fique bem claro nessa primeira imagem que a translação do gráfico vermelho para o azul foi de meio. Você pode avaliar isso de várias formas. Olhando a primeira raiz aqui do gráfico vermelho que passa na origem, já a primeira raiz do gráfico azul é 0,5. A segunda raiz do gráfico vermelho é 1. A segunda raiz do gráfico azul é 1,5. Análogo para esse. Raízes meio e 2, deslocado de meio para a direita, as raízes são 1 e 2,5. Estamos falando em deslocamento horizontal, porque notem que os vértices, por exemplo, também se deslocam para a direita, mas não se deslocam na vertical. Eles continuam tendo exatamente o mesmo valor de altura. No terceiro exemplo, o deslocamento é de 2, mas é um deslocamento do vermelho para o azul que é feito para a esquerda. Então, são 3 exemplos de deslocamento horizontal. Mas o que muda? Bem, o tamanho do deslocamento horizontal tem a ver com algo que vocês devem encontrar na fórmula de cada curva. O deslocamento do vermelho para azul é meio para a direita. Vocês vão notar que do vermelho para o azul substitui-se x por x menos meio. Aqui era x menos 1. Se eu substituo x por x menos meio, eu terei x menos meio menos 1, que é x menos 1,5. Aqui também. O deslocamento é para a direita de meia unidade. Isso se deve ao fato de que você substitui x por x menos meio. Repara, a igualdade que define a curva vermelha tem x menos 0,5 e x menos 2. A que define a curva azul tem x menos 1, x menos 2,5. No vermelho, substituindo x por x menos meio, vamos ter x menos meio, que é x menos 1. E aqui em x menos 2, substituindo x por x menos meio, vamos ter x menos meio menos 2, que é x menos 2,5. Aqui embaixo, do vermelho para o azul, a substituição é clara. No lugar de x, escrevemos x mais 2. Substituindo x por x mais 2, o deslocamento foi de 2, mas dessa vez foi para a esquerda. A diferença é essa. No deslocamento para a direita, trocamos x por x menos meio. No deslocamento para a esquerda, trocamos x por x mais 2. Isso quer dizer que poderia haver um terceiro gráfico aqui para a direita. Esse gráfico poderia ser 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Se fosse substituição de x por x menos 2, deslocaremos 2 para a direita. Outra forma de interpretar: substituir x por x mais 2
é o mesmo que substituir x por x menos menos 2. O que significa um deslocamento de menos 2 para a direita, ou seja, 2 para a esquerda. Notem aqui o efeito sobre o gráfico como é muito diferente. 1 sobre x², eu não fiz a substituição em x. Eu simplesmente somei meio. Essa simples soma de meio, em que não há uma substituição no x, muda dramaticamente a forma do gráfico. O gráfico vermelho cresce de forma ilimitada próximo do zero, enquanto o gráfico azul tem um ponto máximo no 2. Sintetizando, como identificar deslocamento horizontal? Está aqui na legenda. 3 deslocamentos horizontais. Formalizando. Substituir x por x menos c desloca c unidades para a direita. Então essa é uma forma de lembrar o deslocamento. Se substituirmos x por x menos c, deslocamos c unidades para a direita. Próximo assunto, deslocamento vertical. Essas 4 imagens, incluindo essa quarta, que é para fazer um contraste, devem deixar bem claro para vocês de que o assunto é deslocamento vertical. Eu queria que vocês percebessem claramente que para essas 3 ilustrações, a curva azul é simplesmente um deslocamento vertical da curva vermelha. Não houve deslocamento horizontal e nem nenhuma outra alteração na curva. No primeiro exemplo, a curva azul está 1 unidade acima. No segundo exemplo, a curva azul está 2 unidades acima da vermelha. No terceiro exemplo, a curva azul está 2 unidades abaixo da vermelha. Como identificar essas unidades? Aqui, a transformação do vermelho para o azul significa que eu troquei f de x por f de x mais 1. Resultado, deslocamento de mais 1 para cima. Aqui do vermelho para o azul, eu tinha cosseno de x, essa era a minha f de x. Eu troquei minha f de x por f de x mais 2. Substituindo f de x por f de x mais 2, eu tive um deslocamento de 2 unidades para cima. Aqui do vermelho para o azul, f de x é raiz quadrada de 4 menos x². Eu substituí minha f de x por f de x menos 2. Então, ao substituir f de x por f de x menos 2, eu tive um deslocamento de 2 para baixo. Ou, visto de outra forma, um deslocamento de menos 2 para cima, que é o mesmo que 2 para baixo. Aqui está um contraste para vocês verem que houve uma substituição do x por x menos 1 e o resultado, então, não foi um deslocamento vertical. Porque no deslocamento vertical, que nos parece, substituímos f de x por f de x mais uma constante. Então, como sintetizar o deslocamento vertical? Aqui nessa legenda. 3 deslocamentos verticais. Substituir f de x por f de x mais c desloca c unidades para cima. Isso é bem claro nos 2 primeiros exemplos. Trocamos f de x por f de x mais 1, deslocou 1 para cima. Trocamos f de x por f de x mais 2, deslocamos 2 para cima. No terceiro exemplo, tem que pensar um pouquinho. Trocamos f de x por f de x menos 2. Ou seja, no lugar de f de x, escrevemos f de x mais menos 2. Então, eu desloquei menos 2 unidades para cima, que é o mesmo que deslocar 2 unidades para baixo. Próxima transformação. Contração na horizontal. C positivo. Mais uma vez, uma lista de exemplos em que a intenção é tornar bem clara a contração na horizontal. Aqui, a altura está preservada. No zero, as duas funções valem 2. Mas todos os outros pontos
que estão longe do zero tiveram suas distâncias aproximadas do eixo y. A raiz era 2, passou a ser 1. A raiz aqui era menos 2, passou a ser menos 1. E assim sucessivamente para os outros pontos do gráfico vermelho que tiveram sua distância reduzida ao eixo y. Reduzida de quanto? Vamos ver a substituição. Na curva vermelha, y é igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. A substituição foi trocar x por 2x, porque o gráfico em azul é dado pela igualdade y igual a raiz quadrada de 4 menos 2x elevado ao quadrado. A substituição foi x por 2x. A contração foi de 2 vezes. Os pontos no gráfico azul estão 2 vezes mais próximos do eixo y do que os pontos do gráfico vermelho. Mais um exemplo. Curva vermelha é dada pela igualdade y igual a x quadrado menos 9. A curva azul, y igual a 3x elevado ao quadrado menos 9. Qual foi a substituição feita? No lugar de x, escrevemos 3x. O que aconteceu do gráfico vermelho para o azul? Os pontos se aproximaram do eixo y. A raiz que era 3 agora é 1. A raiz que era menos 3 agora é menos 1. Isso já dá uma sugestão de qual foi o fator de contração na horizontal. A contração por um fator de 3. O que nos ajuda a suspeitar disso é a substituição. Substituindo x por 3x, os pontos do novo gráfico aparecem 3 vezes mais próximos do eixo y. Terceiro exemplo. O gráfico vermelho eu tenho y igual a seno de 2πx. No gráfico azul eu tenho y igual a seno de πx. Qual é a substituição feita do vermelho para o azul? Pode ser mais fácil identificar o contrário. Se você tivesse que fazer uma substituição do azul para chegar no vermelho, essa substituição é somente sobre x. Você faria, no lugar de x, 2x. Você teria π vezes 2x, que é o mesmo que 2πx, como está aqui no vermelho. Essa interpretação diria o seguinte: do azul para o vermelho, eu troquei x por 2x, então eu verei uma contração de 2 vezes. Os pontos estarão 2 vezes mais próximos do eixo y. E isso faz sentido. O pico do gráfico y igual a seno πx aparece aqui sobre o meio. Quando eu coloco em seno de 2πx, o pico se aproxima do eixo y. Não tem a marcação, mas aqui é no ponto médio entre 0,5, 0,25. Uma contração de 2 vezes. Está 2 vezes mais próximo do eixo y. Assim também com as raízes. Seno de πx zera em x igual a 1. Quando eu troco x por 2x, eu vejo uma contração de fator 2. O ponto fica 2 vezes mais próximo do eixo y, então no lugar de 1 eu tenho uma raiz que é meio. Essa raiz que era menos 1, agora é menos meio. Duas oscilações para o gráfico vermelho significam o seguinte: que o gráfico azul continuaria com outras oscilações. Como agora eu multipliquei por 2 o x, apareceu uma contração de 2 vezes na horizontal. Então aquela onda que continuaria aqui na frente, agora aparece entre meio e 1. Mesma coisa aqui. Uma onda do azul que apareceria do menos 1 para trás, agora aparece entre meio e menos meio e menos 1. Vamos fazer agora a análise do vermelho para o azul. Se de azul para o vermelho eu substituir x por 2x, isso quer dizer que do vermelho para o azul, eu substituí x por x sobre 2. Note, se eu trocar x por x sobre 2 no vermelho, eu vou simplificar o 2 e vou parar na fórmula azul, seno de πx. Acontece que se eu faço a substituição x por x sobre 2, eu estou fazendo uma multiplicação por 1 meio. Acontece que 1 meio é menor que 1.
multiplicar por 1/2 é ficar meia vez mais próxima do eixo x. O efeito disso, na verdade, é o contrário. É um efeito de dilatação. Então, de vermelho para o azul, eu troco x por x sobre 2. E o resultado não é uma contração, porque no lugar de contrair por um fator meio, eu interpreto como uma dilatação de um fator 2. Então, do vermelho para o azul, a distância aumenta em relação ao eixo y. Então, esse aqui é um caso para se pensar bem, porque a contração, quando o c é maior que 1, é muito clara. Ficou 2 vezes mais próximo, ficou 3 vezes mais próximo. Agora, na hora de interpretar constantes menores que 1, positivas, você tem que ver que quando a constante é menor que 1, no lugar de ver uma contração, eu vou ver uma expansão. Está aqui um não exemplo para fazer um contraste. Repara que nós não substituímos x de uma fórmula para outra. O que aconteceu aqui foi multiplicar por 2 a f de x. Como sintetizar todas essas observações? Está aqui na legenda. 3 contrações horizontais. Substituir x por cx contrai c vezes a distância ao eixo y. Substituindo x por cx, contraímos c vezes a distância ao eixo y, porque a contração é horizontal, então a distância está sendo medida ao eixo y aqui. Próximo, expansão vertical, c positivo. Então, vamos olhar o primeiro exemplo. Y igual a seno de πx. Está aqui excursionando de menos 1 a 1, tem o seu mínimo menos 1, seu máximo 1. Suas raízes menos 1, 0 e 1 nesse intervalo. O que acontece se eu substituo o seno de πx por 2 vezes seno de πx? Eu estou substituindo f de x por 2 vezes a f de x. O que acontece nesse caso é uma expansão na vertical. As raízes estão nos mesmos locais, apenas a altura dos pontos mudou. E mudou de quanto? Dobrou. O pico do seno de πx era 1, o pico de 2 vezes seno de πx é 2. O mínimo era menos 1 no seno de πx e agora é menos 2 em 2 vezes seno de πx. Outro exemplo de expansão na vertical. Eu tenho o gráfico vermelho. Y é a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Ela tem um máximo 2. No azul, eu multipliquei a raiz quadrada de 4 menos x quadrado por 3 meios. 1,5. O que aconteceu? As raízes continuam as mesmas, menos 2 e 2. Os outros pontos tiveram sua altura aumentada. Aumentada de quanto? Multiplicada por 3 meios. Veja que o máximo aqui era 2 e o novo máximo não está marcado, mas é o ponto médio entre o 2 e o 4. O novo máximo é o 3. Mais um exemplo para pensar no efeito da constante positiva menor do que 1. Você pode pensar do azul para o vermelho e tirar a conclusão do vermelho para o azul. Se você olhar o azul e encarar f de x como metade da raiz de x, o vermelho significa que eu troquei a minha f por 2 vezes ela. 2 vezes 1/2 raiz de x, vai simplificar o 2 com 1/2, vai ficar a raiz de x. Então eu tinha f de x, que era meio raiz de x. Multipliquei por 2 e tive uma expansão na vertical. A raiz é 0, continua a mesma, e as alturas dobraram. Veja que aqui, em 1, a altura do 1 pelo gráfico azul é meio. Porque 1 é o valor de x, a raiz quadrada de 1 é 1, e 1 vezes meio dá meio, essa altura aqui do azul. Se eu levar o 1 no gráfico vermelho, eu vou achar a altura 1. Isso porque se x é igual a 1, eu estou fazendo a raiz quadrada de 1, portanto y é igual a 1. Esse raciocínio do azul para o vermelho vale do vermelho para o azul. Se eu agora tomar a função como raiz quadrada de x,
Aqui embaixo eu troquei por meio que multiplica f de x. Quando eu fiz meio que multiplicar f de x, eu não obtive uma expansão, porque a expansão seria 2 vezes mais, 3 vezes mais. Quando eu multiplico por meio, na verdade eu estou diminuindo. Então eu estou experimentando uma contração na vertical se eu olho do vermelho para o azul. Tem aqui um não exemplo para contraste. Reparem que eu tenho y igual a raiz de x, mesmo gráfico vermelho aqui da esquerda. E aí eu faço menos 2 vezes raiz de x e olha o que acontece. O gráfico não tem uma expansão vertical simples, não. Eu tinha pontos aqui positivos. Se todos esses caras têm altura positiva, eu fizesse uma expansão vertical, era para eles aparecerem mais acima. Se eu fizesse uma contração, porque eu multipliquei por um número positivo menor que 1, era para eles aparecerem mais abaixo. Entretanto, o sinal não mudaria. Eu multipliquei por menos 2, e isso aqui não pode ser considerado uma simples expansão na vertical. Aqui aconteceu uma outra coisa. Como sintetizar tudo numa observação? Está aqui na legenda. 3 expansões verticais. Substituir f de x por c vezes f de x expande c vezes a distância ao eixo x. Repara que a vertical é a distância até o eixo x. Por isso está escrito dessa forma. Substituir f de x por c vezes f de x expande c vezes a distância vertical, a distância ao eixo x. Mais 2 fenômenos. Reflexão na vertical. C identicamente menos 1. Estamos aqui de novo com a nossa curva y igual a raiz de x, em vermelho. Se eu agora troco minha f de x por menos f de x, isso é equivalente a multiplicar por menos 1. Trocando f de x por menos f de x, qual é o efeito sobre o gráfico? Bem, a gente pode reparar que os pontos parecem espelhados relativamente ao eixo x, ou diríamos, refletidos em torno do eixo x. Aqui mais um caso super interessante de reflexão na vertical, c igual a menos 1. A curva vermelha, y igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Essa é a minha f de x, raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Eu vou trocá-la por menos f de x, menos a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Como sintetizar todas as observações? Está aqui na legenda. Figura 5. 2 reflexões verticais. Substituir f de x por menos f de x resulta em pontos do lado oposto ao eixo x, à mesma distância do eixo. A reflexão é na vertical, por isso a distância é medida até o eixo x. Ao trocar f de x por menos f de x, o resultado são pontos do lado oposto ao eixo, mas todos com a mesma distância. Só trocamos o sinal. Última transformação, reflexão na horizontal, c identicamente menos 1. Primeiro exemplo, gráfico vermelho e azul têm que parecer claramente refletidos na horizontal, refletidos em torno do eixo y. Gráficos de retas aqui devem parecer também claramente refletidos na horizontal, refletidos em volta do eixo y. Qual foi a operação matemática? A curva em vermelho é dada por y igual a raiz quadrada de x. A curva em azul, y igual a raiz quadrada de menos x. Qual foi a substituição feita? X trocado por menos x. Equivalente a pegar o x e multiplicar por c igual a menos 1. Nessa substituição, o que ocorre? Trocamos x por menos x. Então, trocamos pontos
que estão a uma distância do eixo y por um ponto do lado oposto e que está na mesma distância do eixo y. Esse é o resultado para o gráfico. Na reta, a ideia é a mesma. Y igual a 2x menos 1. Essa é a igualdade que define o gráfico vermelho. Qual é a igualdade que define o gráfico azul? Y igual a menos 2x menos 1. Qual foi a substituição feita de vermelho para o azul? Troquei x por menos x. E aí tive menos 2x menos 1. Trocar x por menos x é trocar alguém que está a uma distância do eixo y por outro alguém que está à mesma distância do eixo y. Só está do lado oposto, porque eu troquei o sinal. O efeito sobre o gráfico é esse, uma reflexão horizontal, uma reflexão em torno do eixo y. Como sintetizar isso numa observação? Está aqui na legenda, figura 6. Duas reflexões horizontais. Substituir x por menos x resulta em pontos do lado oposto ao eixo y, mas que estão à mesma distância do eixo. Por isso ela é chamada de reflexão. Então, sobre transformações de gráficos, essas eram as ilustrações que eu queria mostrar para vocês. Claro que tem o material impresso e tem as listas para poder resolver e discutir, mas a gente fala sobre isso na sessão de vídeo síncrona. Até lá!